Requerimento número 1306 de 2015 de plenário. Senhor presidente, nos termos regimentais, requeremos a realização de sessão temática no plenário do Senado Federal com o intuito de debater o desastre ambiental ocorrido no município de Mariana, Minas Gerais, a partir do rompimento das barragens de Fundão e Santarém, ambas de responsabilidade da mineradora Samarco, que provocaram a perda irreparável de inúmeras vidas, além de prejuízos inestimáveis à bacia hidrográfica do Rio Doce e a todo o meio ambiente daquela região. Para tanto, sugerimos o convite das seguintes autoridades: ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, governador Fernando Pimentel, governador Paulo Artung, senhor Nelton Friedrich, diretor de Coordenação e Meio Ambiente da Itaipu Nacional, responsável pelo programa Cultivando Água Boa, senhor Sebastião Salgado, ambientalista, representante da mineradora Samarco, representante da empresa Vale e representante do Ministério Público Federal. Sugerimos ainda o convite para estarem presentes na sessão temática os prefeitos dos municípios mineiros envolvidos e os representantes de organizações não governamentais ou da sociedade civil que tenham relação com o tema. Assino o requerimento senador Jorge Viana, senadora Gleisi Hoffmann, senador Randolfo Rodrigues e senador Ricardo Ferraço. E vários outros senhores senadores que autografam o presente requerimento. Senador Anastasia, senadora Lídice, vários líderes da Casa. Vários senadores, principalmente senadores mineiros e capixabas. Eu passo, então, a apreciação a esse requerimento e aí vou passar a palavra ao senador Antônio Anastasia para que ele possa falar dos dois. Um com o propósito de fazermos uma sessão temática, que é esse que apresentamos, e o outro do senador Ricardo Ferraço, que eu subscrevo também, vários colegas senadores, que visa fazer a revisão da política nacional de barragens. Então, em votação, o requerimento. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Com a palavra o senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente, senador Jorge Viana. E é natural que a essa altura, decorridos mais de 10 dias da tragédia que se abateu sobre Mariana, sobre o leste de Minas Gerais e até com repercussões no vizinho irmão estado do Espírito Santo, estejamos todos até o momento estarrecidos com os desdobramentos dessa maior tragédia ambiental ocorrida em nosso estado e em nosso país. É de se lamentar sempre, em primeiro lugar, como já foi dito e reitero, a perda das vidas humanas. Mas também temos danos gravíssimos ao meio ambiente, danos muito graves à situação econômica e social daquela região. Por isso mesmo, a apresentação, senhor presidente, de ambos requerimentos tem não só o nosso apoio e nosso aplauso, mas terá também nossa firme participação, não só para identificar nessa comissão provisória sugerida pelo senador Ricardo Ferraço, mas também na reunião da comissão temática, da audiência temática, com a presença de tantas autoridades, elementos suficientes para nós substituirmos a atual legislação, aprimorando-a, de modo a evitar desdobramentos futuros com casos tão tristes, semelhantes àqueles que hoje atormentam não só a nossa primeira capital, a cidade de Mariana, mas também todo o leste de meu estado, o estado do Espírito Santo, e horroriza a todos nós brasileiros. E eminente presidente senador Renan Calheiros, aproveito igualmente a oportunidade para comunicar a Vossa Excelência e ao ilustre plenário que apresentei igualmente projeto de lei com o objetivo de modificar a destinação das multas administrativas arrecadadas pelo IBAMA em caso de desastres dessa magnitude. Atualmente, todas as multas são amalhadas pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente e dificilmente retornam às áreas atingidas. Pelo nosso projeto, a proposta é que, em caso de desastres declarados de calamidade pública, como aquele que ocorreu agora em Mariana, os recursos decorrentes das multas sejam obrigatoriamente alocados na área atingida, com um plano de trabalho que será feito em comum acordo com as autoridades federais, estaduais e municipais e com a participação da sociedade civil. E me preocupa muito, igualmente, senhoras senadoras, senhores senadores, o fato de que a arrecadação dos municípios envolvidos na atividade mineradora em razão do desastre cairá muito, o que significa que temos de estudar também formas de recompensar esses municípios, para que eles não fiquem à mercê, sem condições de implementar as suas políticas. Por isso tudo,
fico muito feliz de ouvir aqui a solidariedade de tantos senadores e senadoras a esse tema que é tão caro a meu Estado, que tem na mineração, inclusive, o seu próprio nome. A apresentação do projeto a ser discutido nas comissões temáticas tem por objetivo esse ressarcimento. E da mesma forma que os requerimentos apresentados com o nosso aplauso e com o nosso apoio servirão para, no futuro, diminuir casos como esse que tristemente hoje ocorre em nosso Estado e nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Senador Walter Pinheiro, eu queria, antes de conceder a palavra a Vossa Excelência, cumprimentar o senador Anastasia pelo mérito do projeto que destina os recursos provenientes de multas, de desastres, às regiões afetadas. Parabéns a Vossa Excelência. Senhor presidente, quero não só parabenizar o senador Anastasia, como também chamar a atenção, acho que o senador Ricardo Ferraço, na medida que apresenta o requerimento. Tem uma questão, senador Anastasia, que eu acho que é muito importante, para além da solidariedade, que eu acho que nessa hora é fundamental a solidariedade com todo o Estado de Minas, particularmente com o município de Mariana, para chamar a atenção, senhor presidente, de dois aspectos. Primeiro, que esse fato revela exatamente a ausência de política para esse setor de mineração. Não é chover no molhado aqui lembrar que nós já, por diversas vezes, cobramos um bom debate sobre a questão do Código de Mineração, mas não sob a ótica da arrecadação, como muita gente enxerga, mas principalmente para ajustar nesse setor o nível de funcionamento que leve em consideração os aspectos ambientais e principalmente a preparação para os riscos. Nós tivemos, senhor presidente, aqui um debate exaustivo no janeiro de 2011, antes de tomarmos posse, por conta das chuvas e a tragédia, no caso do Rio de Janeiro e depois no estado de Santa Catarina. E aí discutimos uma série de medidas, até com propostas de defesa civil, que na minha opinião não foram para lugar nenhum. Aliás, esse inclusive fato da ausência de uma política de defesa civil foi o argumento principal utilizado por mim quando no embate acerca da questão da energia nuclear, que também só veio à tona depois do acidente de Fukushima. Então nós estamos agindo, de certa forma, numa lacuna que as coisas só são realçadas quando a tragédia, quando os desastres, quando vidas são ceifadas. E o fato que eu quero chamar a atenção é que, por exemplo, não que eu seja contra todo tipo de, eu diria até de pesquisa e avanço na área nuclear. Eu sou contra a aplicação da energia nuclear, porque eu acho que nós não temos a menor capacidade, por exemplo, de enfrentar um mínimo de risco quando se apresentar numa usina como essa. Quanto mais nesse aspecto, agora da mineração, o que aconteceu no município de Mariana é algo que pode acontecer a qualquer momento. Aliás, o próprio município de Mariana convive com uma expectativa das mais absurdas, que a gente pode ter o segundo efeito daqueles problemas, senador Anastasia, que é a chamada a trincagem da segunda barragem, que inclusive é maior do que a primeira. Então, portanto, a nossa política de prevenção, a nossa política de plano de contingência, eu levantei, senador Anastasia, quando eu era deputado federal, cobrando da Petrobras, por exemplo, qual era o plano de contingência na cidade de Madre Deus, onde as pessoas literalmente moram embaixo da tubulação, ali, senador Otto, onde passa gás, de qualquer maneira líquido também, óleo, enfim. Então, portanto, nós não temos uma política adotada para essas áreas e nós não temos um plano efetivo de acompanhamento, de fiscalização, muito menos de defesa civil. Então, portanto, óbvio que todos nós agora devemos fazer de forma enfática essa defesa do povo de Mariana e mais, do povo que está que vive ao longo do Rio Doce, que, portanto, vão sofrer bastante,
apresentamos nossa solidariedade ao povo francês, a toda essa tragédia. Agora eu quero chamar a atenção, senador Renan, que no domingo depois do ocorrido do fato na cidade de Mariana, nós não tivemos os nossos programas televisivos, não tivemos os telejornais reproduzindo com tanta ênfase as notícias e, ao mesmo tempo, o chamamento, como nós assistimos, eu diria até de forma correta, o que aconteceu no domingo passado em relação ao ato terrorista patrocinado ali na cidade de Paris. Não que eu não queira não só corroborar com toda essa campanha no combate ao terrorismo, agora nós precisamos também aprender que o terrorismo praticado por esse ato de Mariana, ele é um terrorismo de proporções gigantescas. Ou seja, a perspectiva, inclusive, de banir uma das fontes mais importantes, que é o Rio Doce, e, consequentemente, nós estamos colocando em risco vidas. Então, portanto, é fundamental que nós façamos e tenhamos todo tipo de apoio, de solidariedade, mas também de materialidade, ações concretas, para que a gente possa não só socorrer aquelas vidas, como também preparar o caminho para que isso não se alastre no futuro. Então, portanto, eu quero chamar a atenção ao mesmo tempo que acho que é correto, senador Ferraz, retomar esse debate com os requerimentos, mas de forma muito enfática, senador Ferraz. Espero que nós não repitamos o que aconteceu com as tragédias, o que foi patrocinado pós-tragédias, no caso de Santa Catarina, Rio de Janeiro e outros lugares do Brasil, até Salvador, quando, depois do fato, as coisas vão se acomodando e a implementação de políticas perenes e acompanhamento sistemático dessas áreas, a gente vai vendo tudo isso se esvair. Presidente. Senhor presidente. Nós temos inscritos aqui a senadora Lídice, pela ordem, o senador Randolfo, o senador Aécio e o senador Cássio Cunha Lima. Respeito às inscrições, mas o meu é apenas para antecipar que é para uma questão de ordem preventiva. Eu concedo a palavra ao senador Cássio Cunha Lima para uma questão de ordem. Eu faço, senhor presidente, por lealdade da relação, o ambiente próprio para a apresentação da questão de ordem que passaria a formular é o Congresso Nacional. Mas como Vossa Excelência é o presidente do Congresso Nacional e por lealdade desejo antecipar a questão de ordem para que logo mais na sessão em que reunirá as duas casas do Congresso, Vossa Excelência possa ter a resposta à presente questão de ordem, que é baseada no artigo 131 do Regimento Comum, cumulado com o artigo 403 do Regimento Interno do Senado Federal, onde passo a formular a presente questão de ordem a fim de obter da mesa o esclarecimento acerca do procedimento a ser adotado por Vossa Excelência como presidente do Congresso Nacional na apreciação dos vetos presidenciais. Na última votação dos vetos, em que o plenário realizou, o plenário do Congresso, votamos em globo os itens constantes da cédula ressalvada os destaques. Ao concluirmos a votação por meio da cédula, demos início à apreciação dos destaques. Ao todo eram 8 destaques. Na oportunidade conseguimos apreciar 2 deles, restando, portanto, 6 destaques pendentes. Com vistas a regulamentar essa questão, o Regimento Comum disciplinou a questão internamente, estabelecendo um procedimento para apreciação de dispositivos que sejam objeto de destaque em votação aberta e no painel. Esse foi o entendimento acertado na ocasião com os líderes. O Regimento Comum é claro e foi sacramentado na sessão do Congresso Nacional realizada no dia 22 de setembro de 2015. O artigo 106-D, até o início da ordem do dia, poderá ser apresentado destaque de dispositivos individuais ou conexos para apreciação no painel eletrônico a requerimento de líderes, que independerá de aprovação pelo plenário
observados as seguintes proporcionalidades. Por isso, nosso entendimento é de que a votação deveria se iniciar com os vetos destacados na sessão anterior em votação no painel eletrônico, e os novos vetos pautados em cédula já poderiam ser objeto de novos destaques. Para nossa surpresa, a pauta desta sessão, que deveria ser composta por 6 destaques pendentes e os 7 novos vetos, não faz referência aos destaques já apresentados para a votação em nominal, cuja votação não se consumou, uma vez que a sessão foi interrompida, a sessão foi derrubada. A Secretaria-Geral da Mesa nos esclarece que, devido ao lapso temporal entre a última votação e a de hoje, esses destaques caíram. Não há, lamentavelmente, no regimento comum, uma disciplina expressa com relação ao prazo de validade dos destaques apresentados, muito menos a definição desse lapso temporal. Nesse ponto especificamente, também há de como se aplicar, nesse ponto especificamente, também não há como se aplicar de forma subsidiária os regimentos internos do Senado e da Câmara. Não podemos deixar de observar ainda o regimento interno do Senado, aplicado aí sim, subsidiariamente, ao artigo 42, inciso 4º. O artigo 412, inciso 4º, nulidade de qualquer decisão que contrarie norma regimental. Com a violação desse procedimento regimental, adotado de maneira subjetiva e sem consentimento dos líderes, e considerando a proporcionalidade disciplinada pelo regimento com vistas à apresentação de destaques, essa medida vem trazer limitações ao direito de apresentação de novos destaques. E aí concluo, senhor presidente, entendendo que o direito assegurado no artigo 106D do Regimento Comum para apresentação dos destaques, culminado na votação no painel eletrônico, deve ser aplicado neste momento nos novos vetos incluídos na pauta. Aqueles apresentados em sessão anterior e cuja votação não foi concluída devem ser imediatamente iniciados conforme disciplinado no regimento, ou seja, abrindo-se o painel eletrônico para a conclusão das votações que ficaram pendentes. Isto posto, diante da necessidade de respeitar o que disciplina os nossos regimentos no tocante ao processo legislativo do Congresso Nacional, apresento a Vossa Excelência esta questão de ordem, requerendo uma manifestação com o intuito de fazer cumprir e respeitar o dispositivo regimental de acordo com o nosso entendimento e prestar os esclarecimentos às duas casas sobre o procedimento que será adotado por Vossa Excelência na sessão que se avizinha do Congresso Nacional. Agradeço sua atenção. Em primeiríssimo lugar, eu quero agradecer sinceramente a questão de ordem levantada pelo senador Cássio Cunha Lima, porque como nós estamos introduzindo uma nova prática legislativa no Congresso Nacional, é importante nós aclararmos cada aspecto da apreciação de vetos. E realmente esse aspecto levantado pelo senador Cássio Cunha Lima sobre a prejudicialidade dos requerimentos de destaques referente aos vetos não apreciados na mesma sessão, eu gostaria de especificamente, o que aliás pretendo fazer também na sessão do Congresso Nacional daqui a pouquinho. A presidência esclarece que os 6 destaques pendentes de apreciação dos vetos número 21, 25, 26, 29, 31 e 33 de 2015, referente à sessão conjunta de 22 de setembro de 2015, foram incorporados à cédula que será utilizada na presente sessão. O artigo 106B do Regimento Comum, ele é claro ao dispor sobre a questão. A votação do veto será nominal e ocorrerá por meio de cédula, da qual constarão todos os vetos incluídos na ordem do dia, agrupados por projetos. Ficarão os vetos ou seja, na preparação da sessão, o mandamento
é o de que todos os vetos constantes da pauta constem também da cédula. Além disso, o destaque de veto para a votação em painel eletrônico possui natureza distinta daqueles apresentados, como levantou o senador Cássio Cunha Lima, a projetos em fase constitutiva. Neste caso, o que se quer é apenas a modificação da plataforma de votação da cédula para o painel. Não se assemelha, por exemplo, ao requerimento de destaque para votação em separado de determinada emenda ou artigo, pois, conforme se pode verificar na cédula, todos os dispositivos já estão previamente destacados. É importante ressaltar que o texto da resolução do Congresso Nacional número 1 de 2015 permite a apresentação de número bastante generoso de destaque. Os requisitos do artigo 106D permitiriam, em tese, que a cédula da sessão de hoje fosse toda destacada, porque é inteiramente destacada. Sendo assim, esta presidência indefere a questão de ordem e aproveita o momento para aclarar exatamente o procedimento que adotará na presente sessão. Além da presente decisão, está em consonância com as normas regimentais. Não houve e não haverá qualquer prejuízo a parlamentares. Muito obrigado, senador Cássio. Senadora Lídice da Mata. Senhor presidente, esse início de novembro realmente tem demonstrado ter sido e está sendo um período difícil para o mundo e para o Brasil. Para o mundo que se sentiu chocado diante das imagens e das ações de terrorismo em Paris, matando de maneira covarde e mesquinha uma população grande de jovens e de pessoas inocentes e inofensivas que se divertiam nas ruas de Paris. E Paris escolhida como alvo, certamente, por ser uma cidade e um país com tradição democrática e de valores multirraciais, que, portanto, ficam abalados neste momento, no momento dessa tragédia, dessa ação do terrorismo, e que, portanto, faz com que esses valores fiquem ameaçados, de certa forma, atendendo aos objetivos daqueles terroristas que praticaram esses atos. E o Brasil, que viveu e vive a tragédia de Mariana, que mais uma vez demonstra as fragilidades em que ocorrem as ações e os investimentos no Brasil, com segurança, com pequena segurança, com cuidados ambientais, que na hora em que reivindicamos por eles, os ambientalistas são tratados como exagerados, mas que no momento em que acontecem esses desastres, fica claro a indispensabilidade das medidas de proteção e de segurança ambiental que esses investimentos têm que ter. Todos eles revelam algo que o senador Walter Pinheiro aqui destacou, que é um plano nacional de defesa civil que o Brasil precisa ter e precisa investir. E eu quero agregar a minha solidariedade ao povo francês e ao povo de Mariana, ao povo mineiro, a minha solidariedade também ao povo da Bahia, da Chapada Diamantina, que vem enfrentando um incêndio devastador lá na nossa Chapada. O senador Otto Alencar, que é um chapadeiro de nascimento, e eu que sou por adoção, quero me solidarizar e faço isso em nome do senador Walter Pinheiro, do senador Otto Alencar, com a Chapada, com os nossos prefeitos de Bicoara, de Lençóis, de Palmeiras, nossa prefeita de Mucugê, todas as localidades alcançadas pelo Parque Nacional, prefeito de Andaraí e de Palmeiras, que vem recebendo a contribuição em alimentos, em equipamentos, para que os brigadistas possam dar seguimento ao combate ao fogo naquela região, que é uma característica da região
as brigadas voluntárias, mas que tem tido apoio decisivo do Instituto Chico Mendes, do governo federal, portanto, do governo do estado da Bahia e da ação do povo daquela região. O incêndio já alcançou uma dimensão de 2.000 campos de futebol e para nós que sabemos, que convivemos com as belezas naturais daquela região, sabemos da tristeza que neste momento abate o povo da região com mais esse incêndio. Incêndio que poderia, sem dúvida, ser evitado se nós tivéssemos uma ação de prevenção e de defesa civil mais organizada no Brasil. O incêndio se dá quase todos os anos, um incêndio pequeno ou maior, em função da seca, no caso da intensidade do El Niño nesse momento, mas que a ação de socorro pode ser mais rápida se nós tivermos uma política de defesa civil mais moderna, mais atuante e, principalmente, recebendo mais recursos. Portanto, a minha solidariedade ao nosso povo da Chapada Diamantina e esperamos que o mês de novembro possa terminar de forma melhor para todos os brasileiros e para o povo no mundo inteiro. Muito obrigada. Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, primeiro queria cumprimentar o plenário. Ainda há pouco nós aprovamos um requerimento que eu entendo que é a melhor forma que o Senado pode tratar os dramáticos acontecimentos de Mariana, de Minas Gerais, com o que nós tratamos, com o que nós consideramos que não foi crime ambiental, que não foi mero acidente ou mero produto do acaso. O que ocorreu em Minas Gerais é um gravíssimo crime ambiental, o mais grave da história brasileira, e que merece uma profunda investigação e responsabilização dos culpados. Responsabilização, senhor presidente, que não pode ser restrita à imposição de uma multa que equivale a 1 mês de lucro da empresa que foi a responsável pelo crime ambiental. Apuração que não deve ficar restrita à imposição de uma multa que equivale a 3 dias da mineradora Vale, que é uma das principais multinacionais existentes e atuantes e que atua neste país. Senhor presidente, junto com isso, eu queria aqui lamentar o decreto da senhora presidente da República editado no dia de hoje. Esse decreto número 8.572, diz que altera o decreto 5.113, 22 de junho de 2004, que dispõe sobre o FGTS, estabelece o seguinte, a alteração do decreto sobre o FGTS. Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso 16 do caput do artigo 20 da Lei nº 8.036, considera-se também como natural o desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione o movimento de massa com danos a unidades residenciais. Ora, se é para pagar o FGTS daqueles que foram vítimas deste gravíssimo crime ambiental, que encaminhasse aqui para o Congresso Nacional um projeto de lei revendo a lei do FGTS para incluir que aqueles que são vítimas de crimes ambientais tenham o direito de recolher e de retirarem o seu FGTS. Mas este decreto, sob a alegação, senhor presidente, de que é para beneficiar os atingidos pelo rompimento da barragem, na prática vai isentar esta empresa, a Vale, que é a responsável pelo mais grave crime ambiental da história brasileira. É esta que é a verdade, o que acaba sendo o objetivo final deste decreto. Comunico, senhor presidente, que vou protocolizar a bancada da rede no Congresso, eu e o deputado Alessandro Molon, iremos protocolizar um projeto de decreto legislativo para sustar
os termos desse decreto e encaminhar junto um projeto de lei para que aquelas empresas que cometem crimes ambientais e aqueles que são vítimas de crimes ambientais possam ter o direito de ter retirado o seu FGTS, que deveria ser um encaminhamento correto por parte do Executivo e não este encaminhamento que só beneficia os responsáveis por este gravíssimo crime. Senador Jorge Viana, em seguida o senador Aécio Neves. Logo em seguida. É rapidinho. Bem rapidamente, senhor presidente. Desde ontem, o plenário do Senado tem consumido praticamente todo o tempo debatendo a questão que houve em Paris, né, o atentado terrorista que merece o protege de todos, e esse desastre natural que ocorreu em Mariana. Eu mesmo falei com Vossa Excelência. Hoje, dois requerimentos foram aprovados aqui quando eu presidia a ordem do dia. E eu aproveito para comunicar a Vossa Excelência. Um de autoria do senador Ricardo Ferraz, que eu subscrevo, e outros colegas, propondo uma comissão especial para revisar o Plano Nacional, porque tem uma lei de 2010 que criou um Plano Nacional de Gestão de Barragens. Então, a política de barragem. Esse requerimento do senador Ricardo Ferraz foi aprovado e é importante que se institua imediatamente essa comissão temporária. E eu queria dizer também a Vossa Excelência que, da autoria da senadora Gleisi Hoffmann, de minha autoria e do senador Randolfo Rodrigues, nós aprovamos, com a assinatura dos líderes da Casa, um requerimento propondo uma sessão temática, o quanto antes, trazendo a ministra do Meio Ambiente, trazendo o governador de Minas, trazendo o governador do Espírito Santo, o presidente nacional, o presidente da Vale, trazendo o Ministério Público, o fotógrafo e ambientalista Sebastião Salgado, para que se debata aqui no Senado, Casa da Federação, essa questão, esse drama que estamos vivenciando em Minas com essa tragédia que ocorreu em Mariana. Mas encerro aqui, agradecendo a Vossa Excelência a intervenção, queria registrar que ontem tomou posse, à frente do Banco da Amazônia, o Marivaldo Melo, de 51 anos. Ele é nascido em Boca do Acre, no estado do Amazonas, teve sua vida profissional desenvolvida, boa parte dela no meu estado. Tivemos mais de 10 senadores na sua posse ontem em Belém. Eu parabenizo o Marivaldo. Faz tempo que não temos um funcionário de carreira presidente. Ele começou sua carreira no banco como agrônomo na cidade de Sena Madureira, quando eu assumi o governo. Em 2006, quando eu era governador, ele assumiu a superintendência regional do Banco da Amazônia no Acre. Em 2011, foi para ser superintendente em Santarém, no Pará, depois na Superintendência Pará 2. E em 2013, assumiu a Superintendência Regional do Banco da Amazônia em Tocantins. É um funcionário de carreira, traz uma expectativa muito positiva para o banco, teve o apoio de vários colegas da região, a sua indicação, e eu, sinceramente, acho que temos a possibilidade de fortalecer o Banco da Amazônia, ter o Banco da Amazônia mais presente na região, com a chegada do Marivaldo na superintendência. Eu agradeço, fica aqui o registro, quero que conste nos anais essa minha homenagem à posse, esse registro da posse do Marivaldo Melo à frente do Banco da Amazônia. Obrigado, presidente. Senador Aécio Neves, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não posso deixar de registrar, em primeiro lugar, algo importante a partir dessa tragédia de inéditas proporções que atingiu, em primeiro lugar, o meu estado de Minas Gerais, a partir da sua primeira vila e primeira cidade, Mariana, chegando a outras regiões do estado e agora também ao Espírito Santo. Se há algo de positivo que se possa tirar dessa experiência, aqui no plenário do Senado eu percebo que é um tema que traz a atenção de parlamentares de diversas regiões do país, de diversas filiações partidárias, para que essa questão seja discutida com a importância que ela deveria ter e não vem tendo. Eu me lembro bem, e aqui registro, senhor presidente, que desde pelo menos o ano de 2008, era eu ainda governador de Minas Gerais, quando o tema do novo marco regulatório do setor mineral
passou a ter uma discussão mais efetiva no Congresso Nacional. As cobranças que fazíamos naquela época eram imensas, porque havia necessidade, dentre outras correções, que passavam inclusive por uma prevenção mais efetiva de responsabilidade das empresas mineradoras, também um ressarcimento mais efetivo aos estados e municípios mineradores, tanto para enfrentar situações de calamidade como essa, mas também, por outro lado, para permitir uma sucessão à atividade mineral nessas regiões quando ela se vê exaurida. As discussões foram inúmeras, as movimentações da bancada mineira permanentes, fizemos campanhas de mobilização da sociedade, com participação das principais figuras de Minas Gerais, das artes, da música, para buscar sensibilizar o governo para a necessidade de dar prioridade à tramitação desse novo marco regulatório. E o que aconteceu? Absolutamente nada. São pelo menos 8 anos de discussões absolutamente improdutivas, porque nós sabemos que no presidencialismo quase imperial como esse que reina no Brasil, ou há disposição do governo de mobilizar a sua base ou ele próprio de tomar a iniciativa, ou as iniciativas do parlamento, ou grande parte delas, acabam por ficar no meio do caminho. Portanto, não faltaram alertas para a necessidade de termos novas e modernas regras que regulem a atividade mineral nesse país. Vejo, portanto, com satisfação a iniciativa aqui tomada por alguns senadores, a qual os senadores de Minas se incorporam, para que tenhamos, a partir dessa audiência, a incorporação de novas expertises para que nós possamos efetivamente, como disse o senador Randolph, dar concretude às iniciativas desta Casa. E é preciso que passemos a discutir propostas objetivas, como, por exemplo, a apresentada hoje pelo senador Anastasia, ex-governador de Minas, profundo conhecedor dessa questão e dos seus impactos na vida econômica, social e principalmente ambiental do Estado, que propõe que os recursos advindos da multa praticada pelo IBAMA, ao invés de engrossarem um fundo que não tem uma gestão clara e grande parte dele historicamente contingenciado, esses recursos possam, a partir de um plano de investimento, da qual participem os municípios atingidos e as suas forças locais, as suas representações locais, esses recursos possam ser aplicados diretamente nessas regiões atingidas. Outras propostas certamente serão objeto de discussão nessa Casa, mas o fato concreto é que, lamentavelmente, ao longo de todos esses últimos anos, o novo marco regulatório do setor não foi tratado com prioridade por esse governo e medidas que poderiam estar minimizando os impactos dessa gravíssima tragédia sobre a vida daquelas famílias ou daqueles mineiros e agora também capixabas pudesse ser minimizado. Estive em Mariana logo após o acontecido, a situação é de uma consternação absoluta e estaremos mais uma vez agora ao lado do senador Anastasia também nessa próxima sexta-feira em Valadares para, discutindo com a comunidade local, podemos agregar também novas contribuições e sugestões para o enfrentamento dessa questão. Mas cobro de forma clara a omissão do governo federal ao longo desses últimos anos, que não permitiu, com uma certa conivência do Congresso Nacional, que o novo marco regulatório pudesse ser discutido, votado e pudesse nele estar constando de forma mais clara e específica as responsabilidades preventivas das mineradoras em relação às suas atividades, para que uma tragédia como essa ocorrida em Mariana e que comoveu todo o país não se repita mais. Muito obrigado, senhor presidente. Ordem, presidente. Eu quero mais uma vez prestar, em nome dos senadores, a solidariedade ao povo de Minas e à sua bancada aqui no Senado Federal e dizer que vamos imediatamente constituir a comissão em função de requerimento aprovado hoje e vamos marcar também imediatamente a sessão temática para discutir este assunto. Senador Flecha Ribeiro. Presidente, em primeiro lugar, quero também me solidarizar com o povo mineiro, com os senadores representantes de Minas Gerais, senador Aécio, senador Anastasia, senador Zé Perrella,
com a tragédia lamentável que ocorreu lá no município de Mariana e que atinge já outros estados, chegando ao Espírito Santo. O estado do Pará também é um estado minerador. A companhia Vale está no estado do Pará com o maior projeto de mineração do mundo, que é Carajás, e está implantando o S11D, que será maior que Carajás ainda, fora outros projetos que da Vale, exploração de outros minérios. Mas eu fiquei impressionado, senador Aécio, de tomar conhecimento do número de barragens que existem no Brasil, mais de 700. Não tinha ideia dessa quantidade de barragens e fui informado que só em Minas são 400 e tantos. Eu também, como o Pará é um estado minerador, já nos preocupa e é estranho que a fiscalização dessas barragens não seja feita por um órgão do estado, como o DNPM ou outro qualquer, e sim pela própria mineradora, que dá o laudo feito pelos seus técnicos dizendo da condição da barragem. Lamentável, evidente, a tragédia que lá aconteceu e que espero que a recuperação seja a mais rápida possível com a intervenção do Estado brasileiro.